Há milênios, a Bíblia nos guia com suas palavras, nos ensinando sobre fé, história e sabedoria divina. Mas, e se eu te dissesse que há provas concretas de que os eventos descritos nas Escrituras realmente aconteceram? A arqueologia tem revelado descobertas que não só confirmam a veracidade de relatos bíblicos, mas também aprofundam nosso entendimento sobre o mundo de um Antigo Testamento. Prepare-se para conhecer 10 descobertas arqueológicas que podem mudar sua visão sobre a Bíblia e os eventos que ela descreve. Descoberta 1. O selo de Baruque, a evidência de um profeta bíblico. Em escavações realizadas nos anos 1970 em Israel, arqueólogos desenterraram uma peça de barro aparentemente sem valor no início, mas que logo se revelou uma das descobertas mais fascinantes sobre a veracidade histórica da Bíblia. Ao analisar a peça de barro, chamada de bula, um selo de argila usado para selar documentos ou objetos, os estudiosos encontraram a inscrição Baruque, filho de Neriá. Baruque era o escriba do profeta Jeremias, mencionado no livro de Jeremias na Bíblia. E essa descoberta confirmou a existência de um personagem bíblico real. O selo de barro nos conecta diretamente a um período de grande turbulência política e religiosa, quando Jeremias, em nome de Deus, alertava os israelitas sobre o iminente juízo divino. Esta descoberta fortalece a argumentação de que os eventos descritos na Bíblia não são meras fábulas, mas também refletem realidades históricas e figuras concretas, vividas durante o reinado de Jeoaquim, por volta do século VI a.C. Descoberta 2. As muralhas de Jericó. O milagre nas Escrituras confirmado pela arqueologia. A cidade de Jericó, descrita na Bíblia como sendo destruída de maneira milagrosa quando as muralhas caíram diante do poder de Deus, tem sido alvo de muitas escavações arqueológicas. Quando arqueólogos escavaram o local nas décadas de 1950 e 1960, eles encontraram as antigas muralhas da cidade, datando de aproximadamente 10.000 a.C., o que coincide com o período da conquista israelita, conforme narrado no livro de Josué. No entanto, o que tornou a descoberta ainda mais intrigante foi a análise de como essas muralhas caíram. Em vez de um simples desabamento comum, os arqueólogos acreditam que um fenômeno natural, possivelmente um terremoto, pode ter sido a causa do colapso. O que é ainda mais fascinante é que a descrição bíblica de trombones sendo tocados e gritos dos israelitas antes das muralhas caírem parece alinhar-se com este fenômeno natural. A descoberta não apenas confirma a existência de Jericó como uma cidade histórica, mas também valida a ideia de que os eventos naturais podem estar em sintonia com os milagres descritos nas Escrituras. A arqueologia, portanto, ilumina a Bíblia como uma narrativa que não apenas contém verdades espirituais, mas também está firmemente enraizada na história humana e nos processos naturais. Descoberta 3. A Estela de Tel Dan, a prova do rei Davi. Nos anos 90, durante escavações em Tel Dan, em Israel, uma incrível descoberta arqueológica mudou a maneira como muitos estudiosos viam a história do rei Davi. Arqueólogos desenterraram uma estela de pedra que continha inscrições em aramaico, mencionando o rei de Israel e a casa de Davi. Antes dessa descoberta, a existência de Davi era questionada por alguns, que consideravam sua figura como um mito ou uma construção literária. Porém, a estela confirmou que Davi foi uma figura histórica real e que sua dinastia, a Casa de Davi, teve um impacto significativo na história do antigo Israel. A estela é um marco na arqueologia, pois além de confirmar a existência do rei Davi, ela também atesta a influência de seu reinado na região, com o nome da dinastia sendo registrado em uma inscrição contemporânea à época.
Esse achado reflete a solidez histórica das Escrituras, mostrando que, ao contrário das ideias que consideram a Bíblia apenas como uma obra religiosa ou mitológica, ela também preserva informações históricas sobre reinos, dinastias e eventos que realmente aconteceram. Descoberta 4. O cilindro de Ciro, a profecia cumprida. O cilindro de Ciro, descoberto em 1879 na antiga Babilônia, é um dos artefatos arqueológicos mais importantes para a história da Bíblia e sua conexão com eventos históricos. Datado de 539 a.C., o cilindro registra a política do rei persa Ciro o Grande, que libertou os povos exilados da Babilônia, permitindo que eles retornassem às suas terras para reconstruir seus templos. Essa ação de Ciro é mencionada na Bíblia no livro de Esdras, onde ele permite que os judeus voltem a Jerusalém após o exílio babilônico. O mais impressionante dessa descoberta é que, além de confirmar um evento bíblico importante, o cilindro também contém uma profecia cumprida. No livro de Isaías, Deus se refere a Ciro como meu ungido, muito antes do nascimento do rei persa. O cilindro de Ciro é uma prova de que a Bíblia não apenas documenta eventos históricos, mas também antecipa e profetiza ações de grandes líderes, como o de Ciro, que teve um impacto direto no destino do povo judeu. Descoberta 5. O túnel de Ezequiel, a prova de um milagre de engenharia bíblica. Em 1838, exploradores descobriram um dos feitos mais impressionantes de engenharia da antiga Jerusalém. O túnel de Ezequiel foi escavado durante o cerco assírio a Jerusalém, mencionado no livro de 2 Reis 20:20, para garantir o abastecimento de água à cidade em tempos de crise. O projeto envolveu a escavação de 2 grupos de trabalhadores que, sem tecnologia moderna, cavaram de pontos opostos da cidade e se encontraram com uma precisão impressionante no meio do túnel. Este feito de engenharia demonstra a destreza e planejamento dos antigos israelitas e a determinação de Ezequiel em proteger seu povo. O túnel foi crucial para garantir o fornecimento de água durante o cerco, como relatado na Bíblia, e é uma evidência palpável de que os eventos bíblicos têm base em realizações tecnológicas e militares. A existência desse túnel também reflete a complexidade do governo de Ezequiel e a importância estratégica de Jerusalém. Descoberta 6. A Pedra de Moabe, o relato de um rei inimigo. Em 1868, os arqueólogos encontraram uma estela na Jordânia, conhecida como a Pedra de Moabe, ou Estela de Mecha, que contém inscrições em moabita. O texto da estela é particularmente importante porque menciona o Deus de Israel e a casa de Omri, um rei de Israel, em um contexto adverso, já que a pedra foi erguida por Mecha, rei de Moabe, para registrar sua vitória sobre os israelitas. A descoberta da Pedra de Moabe foi crucial, porque confirmou que os relatos bíblicos sobre as disputas e guerras entre Israel e seus vizinhos, como Moabe, são reais. Além disso, a inscrição fornece uma visão interessante sobre como os inimigos de Israel viam os eventos de sua época, oferecendo uma perspectiva única sobre as tensões políticas e religiosas entre os reinos. A presença de Deus e dos reis de Israel na pedra valida a Bíblia como um texto que não só fala de grandes vitórias, mas também dos conflitos e derrotas, refletindo a história real das civilizações antigas. Descoberta 7. Manuscritos do Mar Morto. A Bíblia preservada por milênios. Em 1947, o mundo foi surpreendido pela descoberta de cerca de 900 manuscritos antigos nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Esses manuscritos datam de aproximadamente 250 a.C. a 70 depois de Cristo e incluem quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. O que torna essa descoberta tão extraordinária é que esses manuscritos são mais antigos do que qualquer outro fragmento da Bíblia conhecido até então. O grande rolo de Isaías, encontrado praticamente intacto, oferece uma comparação direta com os textos que possuímos hoje, mostrando que as palavras da Bíblia foram copiadas com uma precisão impressionante ao longo dos séculos. Mas as revelações não param por aí. Esses manuscritos também contêm textos não canônicos,
como regras comunitárias e calendários litúrgicos, oferecendo uma visão fascinante sobre a vida religiosa e social dos judeus da época do Segundo Templo. Além disso, os manuscritos do Mar Morto ajudam a confirmar a fidelidade textual da Bíblia, mostrando que as passagens que lemos hoje são essencialmente as mesmas que foram transcritas há mais de 2000 anos. Isso demonstra que, apesar das gerações de copistas e tradutores, a essência das Escrituras permaneceu intacta. Ao refletir sobre essa descoberta, é impossível não se maravilhar com o fato de que textos sagrados, escritos por mãos humanas, sobreviveu ao longo dos séculos, cruzando barreiras de tempo, impérios e guerras, e ainda chega até nós quase sem alterações. Isso reafirma a Bíblia como um testemunho fiel e imortal, transmitido por gerações. Descoberta 8. A Pedra de Pilatos. A conexão com a crucificação de Cristo. Em 1961, durante as escavações em Cesareia Marítima, uma cidade portuária construída por Herodes, arqueólogos descobriram uma pedra de calcário que se tornou um dos achados mais significativos para os estudiosos da Bíblia. A Pedra de Pilatos, como ficou conhecida, possui uma inscrição em latim que menciona Pôncio Pilatos, o governador romano que, segundo os evangelhos, ordenou a crucificação de Jesus Cristo. A inscrição confirma não apenas a existência histórica de Pilatos, mas também o contexto político do julgamento de Jesus. O que torna essa descoberta ainda mais impressionante é o fato de que Pilatos era uma figura-chave na administração romana da Judéia, e sua conexão com o Império Romano ajuda a situar os eventos bíblicos dentro de um contexto histórico e político real. A Pedra de Pilatos não é apenas uma confirmação de um nome, mas também nos proporciona uma visão mais clara do cenário em que Jesus foi julgado, enfatizando a precisão histórica dos relatos evangélicos. Além disso, a inscrição também menciona Tibérius, o imperador romano da época, o que reforça a cronologia e a veracidade dos evangelhos. Essa descoberta traz uma nova camada de credibilidade à história da crucificação de Cristo, pois a arqueologia nos permite conectar os textos bíblicos a fontes históricas externas. A Pedra de Pilatos é uma das poucas evidências físicas que vincula diretamente uma figura bíblica com registros arqueológicos, fornecendo uma evidência palpável de que os eventos descritos no Novo Testamento ocorreram em um mundo real, com pessoas e governos reais. Descoberta 9. Os amuletos de Ketef Hinnom, as bênçãos sacerdotais antigas. Em 1979, durante as escavações em Ketef Hinnom, perto do Vale de Ben Hinnom, em Jerusalém, arqueólogos encontraram 2 pequenos amuletos de prata que datam do final do século 6 a.C. O que torna esses amuletos extraordinários é que eles contêm a bênção sacerdotal encontrada no livro de Números 6, 24 a 26, que diz: "O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça." Essa bênção, conhecida como a bênção aarônica, é uma das passagens mais antigas e significativas da Bíblia, e ao ser encontrada em amuletos de prata, mostra que a fé bíblica estava profundamente enraizada nas práticas religiosas cotidianas dos judeus da época do Segundo Templo. Esses amuletos, considerados os textos bíblicos mais antigos conhecidos, foram desenhados para serem usados como proteção pessoal e instrumentos de devoção. A habilidade necessária para gravar com precisão as palavras minúsculas nos amuletos usando prata fina destaca o valor espiritual e o cuidado que os antigos israelitas dedicavam à preservação da palavra de Deus. Além de confirmar a antiguidade do texto bíblico, esses amuletos também mostram que as escrituras já tinham impacto direto na vida das pessoas, ligando crença, ritual e objetos físicos como meios de devoção e proteção. O mais fascinante é que esses amuletos nos conectam com as práticas religiosas de uma época em que a Bíblia ainda não estava consolidada da forma como a conhecemos hoje. Eles nos oferecem uma janela para o uso da palavra de Deus como uma fonte de bênção, proteção e orientação espiritual muito antes do exílio babilônico. Esses amuletos, de maneira silenciosa e resistente ao tempo, nos lembram da relevância eterna das palavras bíblicas, que continuam a ser uma fonte de luz e inspiração até os dias de hoje. Descoberta 10. O Templo de Salomão, a maravilha arquitetônica de Jerusalém. O Templo de Salomão, o primeiro templo de Jerusalém,
É um dos marcos mais significativos da história bíblica. Segundo as Escrituras, o rei Salomão, filho de Davi, construiu esse templo no século X a.C., como um local sagrado de adoração a Deus, substituindo o tabernáculo que acompanhou os israelitas durante o Êxodo. A Bíblia descreve com detalhes as dimensões do templo, sua arquitetura e os materiais preciosos usados, como ouro, prata, madeira de cedro e pedras preciosas. O templo não era apenas um lugar de culto, mas também simbolizava a presença de Deus entre seu povo. Embora o templo tenha sido destruído pelos babilônios em 586 a.C., o impacto de sua existência ainda pode ser sentido na arqueologia moderna. Embora não haja evidências físicas do templo em si, escavações realizadas no Monte do Templo, em Jerusalém, e nas áreas ao redor, revelaram fragmentos de cerâmica, blocos de pedra e selos que datam da mesma época do templo, oferecendo uma conexão tangível com esse local sagrado. Além disso, foram encontrados vestígios de práticas religiosas que coincidiam com as descrições bíblicas dos sacrifícios e rituais que ocorriam no templo. Restos de ossos e outros artefatos indicam que, de fato, esses rituais eram realizados conforme os registros das Escrituras. Essas descobertas não apenas fornecem contexto histórico para o templo, mas também validam a descrição bíblica de um lugar de grande importância espiritual e política. Essas 10 descobertas nos oferecem uma nova perspectiva sobre a Bíblia, não apenas como um livro sagrado, mas também como um registro histórico respaldado por evidências arqueológicas. Cada uma dessas descobertas lança luz sobre um aspecto da vida e dos eventos descritos nas Escrituras, fazendo com que a Bíblia se torne ainda mais real e relevante para nós hoje. Com cada novo achado, a Bíblia se confirma como um livro que não apenas guia espiritualmente, mas também é uma chave para compreendermos a história da humanidade. E, quem sabe, ainda existem muitos outros segredos esperando para serem revelados. Quer descobrir os 8 lugares sagrados onde Jesus andou e que permanecem intocados há mais de 2000 anos? Não perca a chance de conhecer esses locais históricos e imersivos. Clique no vídeo agora e embarque nessa jornada única pelo tempo, onde a história e a fé se encontram.